Gênesis 45 continua a narrativa de Gênesis 44, o capítulo que registra o plano de José para deter seus irmãos no Egito e submetê-los a um teste de lealdade. Os irmãos de José passaram no teste e se mostraram muito diferentes de quando venderam o próprio José como escravo aos comerciantes ismaelitas. Inclusive, Judá, o mesmo que propôs a venda de José, se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim como escravo de José no Egito. É nesse ponto que Gênesis 45 inicia sua narrativa mostrando a comoção de José. Quando ele não conseguiu mais se conter, ele ordenou que todos os seus servos saíssem de sua presença. Então José se emocionou profundamente e revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios do lado de fora puderam ouvi-lo, e a casa do faraó, isto é, a família real, foi informada sobre isso. Gênesis 45, verso 2 e Gênesis 45, verso 16. Ele ainda perguntou se Jacó, seu pai, estava vivo. Os irmãos de José ficaram perplexos e não responderam nada, pois estavam pasmos. Mas José pediu que seus irmãos se achegassem a ele e explicou-lhes que não havia o que temer. José era o irmão que eles tinham vendido para o Egito. José acalmou o coração de seus irmãos e disse: para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Para José, o Eterno, depois das ações perversas e das atitudes abomináveis dos irmãos dele, acabou usando essa situação injusta para fazer justiça com José, e assim preservar não só a família de Jacó, como também a vida de muitas pessoas no mundo antigo. O Eterno trabalhou por meio dos atos detestáveis dos irmãos de José, tirando o bem do mal, usando José como seu instrumento para salvar miríades de vidas no mundo antigo. Nesse tempo, José tinha cerca de 39 anos de idade. A terra já estava em crise há 2 anos, e ainda restavam mais 5 anos de fome, pela falta de lavoura e colheita. Gênesis 45, verso 6. Toda a injustiça perpetrada contra José por meio de seus irmãos foi vingada por Deus, aquele que foi humilhado, posteriormente foi exaltado. No texto da Torá, José é chamado como pai de Faraó, indicando que José era um conselheiro do rei, assim como um pai que aconselha seu filho. Depois disso, José instruiu seus irmãos para que fossem à casa de seu pai e o trouxessem ao Egito. Os irmãos de José deveriam explicar a Jacó que seu filho estava vivo e tinha sido exaltado por Deus na terra do Egito. Agora todos deveriam descer ao Egito e habitar ali, na terra de Góshen, uma região fértil no nordeste do Egito. O perdão de José foi genuíno, porque chorou sobre todos os seus irmãos e os beijou. A Torá ainda registra que Faraó ficou sabendo da notícia de que a família de José estava se mudando para o Egito, e ele se agradou disso. Inclusive, Faraó falou para José dizer a seus irmãos que ele lhes daria o melhor da terra do Egito. José providenciou a seus irmãos carroças e provisões para o caminho até Canaã, conforme o mandato de Faraó. Os irmãos de José também receberam vestes. Benjamim, o irmão que na situação anterior parecia estar exposto ao risco maior, agora recebeu a maior das considerações e foram à terra de Canaã buscar seu pai. Provavelmente as vestes dadas aos irmãos eram uma retificação pelo fato dos mesmos terem rasgado suas vestes por conta do acontecimento anterior, do suposto roubo de Benjamim. Gênesis 44, verso 13. Chegando a Canaã, os irmãos de José contaram a Jacó tudo o que havia ocorrido no Egito. A princípio, Jacó não deu crédito à notícia de que José estava vivo, mas diante das palavras dos seus filhos e das carroças que José tinha enviado para buscá-lo, Jacó acabou acreditando, e ficou muito animado para finalmente reencontrar seu filho perdido, que na sua concepção tinha morrido.